Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos hoje ao vivo. Iremos fazer uma live com a doutora Carla. Doutora Carla, ela é uma amiga querida. Vamos esperar ela acessar aqui e aí a gente vai convidar ela. A live ia ser no Instagram dela, só que ela não conseguiu convidar a gente por lá. Então a gente está entrando por aqui. Eu vou mandar o convite para ela aqui. Olá, boa noite, Marcelo. Boa noite, agora sim. Agora deu certo. Graças a Deus. Tudo certo. O pessoal já está entrando aqui com a gente, né? Eu tentei fazer pelo meu Instagram, mas a gente sabe que está tendo dificuldade aí com a plataforma, né? O algoritmo tem segurado muitas coisas, por isso que a gente precisa do compartilhamento de vocês, que vocês curtam, que vocês comentem, porque aí a gente vai desbloqueando o aplicativo. É como se ele fizesse uma leitura de IA mesmo, de inteligência artificial, dos acessos para ele liberar as quantidades e proporções, tá? Então precisa do engajamento. Meu áudio tá legal, estão conseguindo me Tá, eu ouvir. só não estou conseguindo te enxergar. Eu não vejo nada em você, sua tela tá preta. Para você está aparecendo o Marcelo? Para mim tá aparecendo você e eu, tá os dois na tela. Se o pessoal estiver vendo, tudo certo. Eu não consigo te ver. O pessoal tá vendo, tem mais celulares ligados aqui e Então, ótimo. Vou olhar tá por outro aqui. Mas eu estou pronta, Marcelo. Quiser começar a falar aí, nós estamos aqui. Pronta para falar de hidrogênio, feliz de falar dessa molécula que eu sou apaixonada com os resultados. o ano passado, como na outra live que não deu para carregar as duas, nós dois, para dar continuidade, você falou que o ano passado nós já fizemos uma live, né, a respeito de hidrogênio molecular. E eu aprendi muito com você. Quero agradecer Sério? por todo o seu conhecimento, Que esse tempo bênção. de vida que você tem se dedicado cada dia a mais em conhecer e ter novas terapias para passar esse conhecimento para todo mundo que assiste suas lives. Isso é muito importante para o profissional da saúde que já tem uma bagagem e também para os que estão começando agora. Então, muito obrigado por essa Obrigada. oportunidade e parabéns. Eu agradeço a oportunidade, a parceria, né? E falar sobre saúde, qualidade de vida de uma forma, principalmente quando a gente trabalha com a medicina, né? Que tem uma visão ampla do todo do corpo, é muito prazeroso. E é um prazer estudar isso, né? É um prazer estar envolvida nisso, né? Para esses estudos. Então, eu fico muito feliz com isso. O, eu gostaria que você. É que assim, o público que a gente tem nesse Instagram é um público novo, então muitos não assistiram a outra live. E aí Sim, seria bacana a gente se apresentar, né? Falar como surgiu ok. a medicina integrativa na sua vida, há quanto tempo você Sim. está nessa vida fantástica aí de levar saúde para as pessoas que a cercam, né? Seus pacientes. Creio que você tem muitos alunos também, muitas pessoas aprendem com você. Você é o braço direito de muita gente precisa do seu conhecimento. E eu gostaria que você explicasse para o nosso público como foi que você começou a carreira na medicina integrativa. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Carla Fernanda, eu sou biomédica, sou nutricionista, estou cursando medicina, né, e eu trabalho na área da integrativa já faz quase 10 anos, mas agora eu sou pós-graduada na integrativa já tem 4 anos, né, que foram surgindo as especializações, que na época nem tinha, né, era tudo muito novo no Brasil. E aí eu trabalho com ozonioterapia, né, com a suplementação de forma ideal, adequada, há um bom tempo. Só que eu sou apaixonada pela física, né? Então eu tenho pós-graduação em biofotônica, em doenças crônicas. Eu gosto muito dessa linha das doenças crônicas, né? Que você estabilizar um paciente que está ali anos, né? Tomando medicações. Você conseguir trazer esse paciente para um ambiente saudável novamente, para que o corpo dele responda, é muito legal, né? Mas como que eu fui parar nisso? Eu tive um irmão, meu irmão faleceu com câncer no intestino, tá? O mesmo câncer, né, que acometeu agora a Preta Gil, um câncer coloretal.
E na época eu ficava impressionada de entender porque ele fazia o tratamento, tudo certinho. Eu tinha uma visão assim, porque a minha primeira faculdade que eu entrei foi biologia, então eu sempre gostei da descoberta da vida, né? De entender o corpo humano. E aí, gostando sempre dessa curiosidade, eu tentava entender por que meu irmão sofreu tanto para morrer. Né? Eu falava assim, mas não tem lógica. Que ele fez tudo que os médicos falaram, ele fez todos os tratamentos do jeito que era. Aí eu fui tentando somatizar isso, porque eu sempre fui uma pessoa de tentar o mínimo de medicação possível, né? Deixar o corpo responder. Então, eu logo depois disso, foi um choque emocional também, acabei, estava grávida quando ele morreu, minha filha nasceu, veio uma depressão pós-parto. Nessa depressão, geraram outros processos, como síndrome do pânico, aí veio cabelo caindo, né? Eu engordei, eu tive um desequilíbrio hormonal, com tireoide, e a gente começa a sentir dores, né? Sentia dores no corpo. Só que foi muito engraçado, porque eu fui ficando sem voz, eu fui ficando rouca, né? E aí chegou, eu passei um ano assim que minha voz era, eu não escutava minha voz, era rouquidão pura. E aí eu ia no otorrino, eu ia no neuro para dor disso, para aquilo, e ninguém chegava a conclusão nenhuma. Eu ia tomando antibiótico, que eu não gostava de tomar, porque disseram que era infecção de garganta que eu tinha. Olha só, né? E não era infecção de garganta. O que que era? Era uma má alimentação. Eu descobri sozinha, porque eu fui pesquisar, fui tentar entender a vida, fui tentar entender o que estava acontecendo comigo. E aí cheguei à conclusão, vendo um vídeo do Laí Ribeiro, que é um mestre que abriu portas para todo mundo, né? Que deu a cara para bater. Podem falar o que quiser dele, mas ele foi um abridor de, ele foi um cara que abriu portas para nós, né? Na integrativa. E aí eu vendo um vídeo dele, eu falei, vou fazer o que esse cara tá falando, eu vou tirar isso e isso da minha vida, vou fazer isso e isso e pronto. 30 dias eu tinha voltado a falar bem, eu não tossia, não tinha pigarro igual eu tinha, minha dor de cabeça passou, eu comecei a emagrecer, secar. Eu falei, gente, peraí, tá tudo baseado no que eu tô pondo pra dentro do meu corpo. Aí eu comecei a estudar mais. Ah, eu quero estudar biofísica, porque aí eu muito, né, para frente, fui fazer um curso de biorressonância com a I Ribeiro. Falei, eu vou chegar até esse cara. Fui fazer esse curso lá em São Paulo. Aí eu falei, amei biofísica. Tudo que ele falava para mim de biofísica me deixava apaixonada, porque a gente não vê isso, né, na medicina. Quero escolher um curso da área da saúde que tem biofísica. Olhei nas grades, todos, o único que tinha era biomedicina. Fiz inscrição para biomedicina. Comecei a fazer biomedicina no próximo mês que eu comecei a tirar o biofísica da grade. Já comecei, vou terminar. Gostei do curso, as matérias são top, tô aprendendo demais. E você junta o que é bom de um lado, o que é bom do outro, e vai somatizando, né? Então eu estava aqui fazendo a parte, né, tradicional e aqui sugando aquilo que a integrativa me entregava. Então eu conseguia ter um aspecto, uma visualização ampla, né, de tudo. Tanto que hoje, o meu curso de medicina hoje tem biofísica, né? Não é no Brasil. No Brasil não tem na grade mais. Na maioria das universidades que eu conheço, não. Mas tem a biofísica. Aí, comecei a descobrir ainda mais, e aí fui em congresso e tudo, né? E fui buscando. Qual que é a conclusão que eu cheguei da saúde? Você precisa equilíbrio das moléculas, é matemática. O corpo é uma matemática perfeita. Deus é tão maravilhoso que a numeração nossa celular tem que estar correta. Se os números estiverem fora do parâmetro ali, vai dar algo errado. E aonde? Em qual órgão? Aquilo que você tem de elo no seu corpo ali como choque. Talvez o meu elo no corpo era a pele, que também, a psoríase também atacou, tá, na época. A pele era a queda de cabelo. Então, meu choque é esse. Então, é isso que vai gerar em mim. E aí, né, pensando nessa matemática, aí já vou entrar no hidrogênio, pelo corpo ser uma matemática, a composição do corpo humano. Gente, é lindo, né? A nossa composição ali do corpo humano é baseada em gás. 96%, eu falei isso na outra live, né, Marcelo? Sim. 96%, eu falo muito isso no meu livro, que deu um play na sua saúde. É gás. Mostra o livro para a gente conhecer, para a gente Sim, ver. o livro é esse, ó. Deu um play na sua saúde. Eu já tenho outro, né, que é o Ciência com Consciência, e estou terminando o terceiro agora, né, que ainda é uma surpresa. Mas o corpo ele é formado de 70% de H2O, de hidrogênio e oxigênio. Mas, somando o nitrogênio e o carbono, que são gases, dá 96%, ou seja, 96% é gás. Acabou. Peraí, eu tenho 4% dentro da integrativa biomolecular, né, que é da bioquímica, eu tenho 4% da medicina,
para regular o corpo humano, porque o resto é gás. Como que eu regulo gás? Através de gás, através de frequência eletrônica. Então é muito simples entender. Se eu não organizar 96, esses 4% vai fazer assim, ó, melhorou conforme você colocou e voltou de novo daqui a pouco. Melhorou. É o que você talvez esteja acontecendo com você aí que está fazendo tratamento até mesmo da integrativa, que toma a suplementação, melhora um tempo, piora de volta depois que passa, né, um tempinho. Então é isso. Você precisa regular os gases do seu corpo, essas moléculas tão poderosas, né? E aí o hidrogênio é uma sacada muito grande. Por quê? Porque ele é a menor molécula que existe. O diâmetro aproximado é de 0,24 nanômetros. Ele é apolar, é neutro, é altamente difusível. Né? A sua solubilidade ali na água ela é baixa, ou seja, é suficiente para efeitos biológicos. Então, ela atravessa as membranas celulares, as mitocôndrias, as barreiras hematoencefálicas, não sofre ionização. Então, quando eu descobri o oxigênio dentro do ozônio, o hidrogênio, eu falei, pronto, regulei 70% do corpo do paciente. Agora falta 30%. Os outros 30%, se a gente junta mais 4 aqui, já deu 74%. Como que eu vou regular o restante? Através da formação dos dois principais aqui, porque eles vão gerar, né? Então, é muito interessante entender essa parte do organismo. E é o elo perdido da medicina, é a física. Exatamente. E foi você a primeira pessoa que abriu minha mente quando falou nesse É, assunto que, na verdade, eu imaginava que era água, quando, na verdade, a maior composição é por gases. E Deus é perfeito e toda a população, quando está saudável, todos nós, seres humanos, somos máquinas perfeitas. Quando a gente tem uma vida saudável, um estilo de vida não sedentário, uma alimentação boa, nós temos contato com a natureza, a maior concentração de bactérias da nossa microbiota intestinal são bactérias boas. E elas chegam a produzir até mesmo acima de 13 litros de hidrogênio por dia. E esse hidrogênio é o responsável por neutralizar os radicais livres e também proteger o DNA, proteger o corpo de inflamações que causam 70% de todas as doenças que existem. Então, hoje, se a pessoa se policiar, do mesmo jeito que você falou que você cortou algumas coisas na sua alimentação e você voltou a ter saúde, você voltou a estar na eubiose, e na eubiose nós produzimos esse gás fantástico. Porém, tem é pessoas que estão verdade. tão debilitadas que o hidrogênio acabou se tornando uma ferramenta indispensável, uma suplementação a gás de uma deficiência que o corpo não produz mais. Então, quando a gente entendeu isso, e a gente entende, pô, uma criança, por exemplo, no congresso que nós estávamos há um mês atrás, fez a microscopia, nenhuma célula perfeita. Inalou hidrogênio por meia hora, refez a microscopia, todas as células perfeitas. Ali, naquele momento, eu entendi que a criança estava inflamada, estava com desbiose intestinal, ela não produzia seu próprio combustível, que é o hidrogênio molecular. Então, eu entendo que quando a pessoa ela muda, vira a chave, o estilo de vida, e ela começa a ter mais contato com a natureza, menos estresse. O problema e a grande verdade, doutora Carla, é que hoje a pessoa, para ela ter. Marcelo, para mim, travou. Não estou te escutando. Vocês estão escutando, Marcelo? Me ligando, o áudio voltou? Voltou. Ah, tá. Voltou, voltou. Ó, hoje o ser humano tem que ser ninja para ter saúde, porque o ar-condicionado rouba elétron, as lâmpadas de LED roubam elétron, o estresse, preocupação rouba elétron, má alimentação causa o estresse oxidativo, que causa desbiose, que causa 70% de todas as doenças que existem. Então, hoje a pessoa tem que ser muito, mas muito esperta para não cair nessas armadilhas. É verdade. E quando você falou de microbiota, o que que é o interessante nisso, né? Que as nossas bactérias do intestino, elas produzem o hidrogênio, né? Então, Exato. através da digestão dos carboidratos, as bactérias fermentadoras ali do colo, da microbiota, né? Do colo, elas são o quê? Fermentadoras anaeróbicas. Então, elas vão produzir gases. Qual gases? O hidrogênio, o metano, que é carbono com hidrogênio, o dióxido de carbono, né? E algumas vezes os traços de gás sulfídrico, que é o quê? Que é hidrogênio e enxofre. Então, o nosso corpo mesmo produz, é a nossa, é o que você falou, é o nosso combustível, né, do organismo.
principalmente as bactérias, a Bacteroidetes e Firmicutes. Melhorou? Voltou? É que estão ligando para mim, aí acaba cortando o áudio. Ah, pois é, o pessoal não sabe que a gente tá em live, né? Ontem fizeram isso comigo. Então, hoje, por exemplo, o teste de hidrogênio expirado, para saber o que que você joga para fora, é para saber o quê? Se você tem SIBO, que é crescimento bacteriano, né? Super acrescimento bacteriano no intestino, as intolerâncias de lactose, de frutose, porque se você produz em excesso e, na verdade, produz junto carbono demais, vai mostrar nesse teste. Olha que legal. Então, quais são os sinais clínicos também, né? Quando você tem uma alimentação inflamatória, cheia de açúcares, de refinados, as suas bactérias benéficas, elas vão se tornar patógenas, porque você vai adoecer não é só seu corpo, você vai adoecer sua microbiota. Então, sua microbiota intestinal ela entra em desequilíbrio. Ao invés dela produzir um hidrogênio livre, leve, né, ela vai produzir com condições alteradas também, essa molécula, junto com outras moléculas, que vai trazer o quê? Gases, flatulência, desconforto abdominal, distensão abdominal. Então, você também é responsável pela produção de hidrogênio da sua microbiota. A partir do momento que você inflamar essa microbiota, ela vai entrar em desequilíbrio e vai produzir metano junto, por exemplo. Entendeu? Então, essa parte, né, que é absorvida pela corrente sanguínea é eliminada pelos pulmões. O próprio hidrogênio, que vai fazer o quê? Vai fazer a troca pulmonar ali também. Então, é muito interessante você entender realmente a história do hidrogênio, né? Eu acho fantástico falar sobre hidrogênio. Eu gosto muito de falar sobre os gases, porque é a base do corpo humano. E eles fazem parte, o quê? Da ligação eletrônica, né? São gases que vão gerar, a junção dos dois vão gerar água, que é o maior condutor eletrônico do organismo. Uma água com pH alterado, uma água com baixa hidrogenização, o que vai acontecer? Essa água não vai conduzir a eletricidade correta. O corpo vai absorver isso como o quê? Como dores, porque vai dar choque, vai entrar em curto-circuito, vai trazer várias desvantagens para o organismo do ser humano. Exatamente. Lá na ilha de Okinawa é um exemplo, né? Eles só têm a água hidrogenada para consumo, porque naquela nascente, os minerais que tem na nascente da ilha de Okinawa, eles produzem hidrogênio, magnésio, cálcio, zinco, potássio, todos os minerais essenciais para a saúde daquela população, que vivem mais de 100 anos, quase não ficam doentes. O hidrogênio também estimula a pele a produzir colágeno, retarda o envelhecimento precoce, é por isso que muitas das vezes você vê lá a população quase 100 anos e quase não tem rugas. E nem cabelo branco. Aqui no Brasil, a gente trouxe as mini pastilhas e as pastilhas de hidrogênio, que tem os mesmos minerais da ilha de Okinawa, para a pessoa ter uma água, democratizar o uso do hidrogênio, as pastilhas e as mini pastilhas, porque a gente consegue atingir uma população que não tem condições de comprar o gerador, e ela vai ter uma água de excelente qualidade, antioxidante, rica em minerais. Hoje, as pessoas que não têm a suplementação de magnésio, o corpo não absorve o cálcio, então enfraquece os ossos mais fortes e vem a osteoporose. As pastilhas, elas também suplementam magnésio. Elas liberam pequenas doses, porque aí a pessoa vai conseguir absorver o cálcio dos alimentos. Então, é uma coisa que puxa a outra. E hoje eu entendo que Deus colocou na menor molécula do universo o maior poder antioxidante, porque é uma molécula bem pequenininha. No caso, até na saúde ocular, por exemplo, a retina é onde existe o maior número de concentração de mitocôndrias no corpo humano. E o hidrogênio, existem vários artigos científicos relatando a potência que ele tem no tratamento dessas patologias como catarata, degeneração macular, síndrome do olho seco, glaucoma, ceratocone. Então, hoje, a pessoa que quer estudar hidrogênio, ela pode ir lá na PubMed, no Google Acadêmico, e ela vai ter um arsenal de informações de artigos científicos pelos melhores médicos, melhores cientistas do planeta. Olha que top, gente. E olha só, hoje a gente fala muito, né, sobre a vitamina D e tudo, mas se você entender que o Sol, a composição do Sol é o que, Marcela? A grande parte da composição do Sol é hidrogênio. Hidrogênio. É hidrogênio. O hidrogênio, ele gera a luz laranja para o vermelho, né? Por exemplo, quando você vê que estão soltando fogos de artifício e faz aquelas luzinhas vermelhas com laranja, aquilo lá é geração do gás de hidrogênio. Então, por que ele é tão importante? Porque ele atua como antioxidante seletivo, ele ajuda na participação ali da geração de ATP, porque ele gera energia na mitocôndria.
né? Ele neutraliza os radicais livres do envelhecimento, que é o que o Marcelo falou. Ele vai fazer a condutibilidade elétrica que a gente falou, celular através da água. Ele reorganiza a estrutura da água intracelular. Então, a nossa água intracelular, ele tem o potencial de fazer como se fosse assim, ó, eletronicamente puxar para reorganizar a nossa água intracelular. Né? Então, ele é o maestro da nossa bioeletricidade celular. Olha que lindo isso. Então, sem hidrogênio suficiente, o corpo ele vai virar o quê? Ele vira um fio desencapado. Ele não conduz a energia correta, ele não gera, ele já vai gerar curto-circuito, e aí vai trazer desequilíbrio e doenças silenciosas. Então, é muito interessante quando a gente pensa de hidrogênio na parte bioquímica, porque eu estou falando de biofísica, mas os bioquímicos que têm dificuldade de entender, é muito fácil quando você pensa, por exemplo, na mitocôndria, né, Marcelo? Que é uma usina de quê? De bioeletricidade. Nas mitocôndrias vai ocorrer o quê? A fosforilação oxidativa, que gera ATP. Esse processo vai depender do gradiente de prótons, né? Que os prótons são o quê? O H+, que é criado nas cadeias de transporte de elétrons. Esses prótons nada mais são do que íons de hidrogênio. Então, quando eu tenho elétrons, né, girando numa órbita ali, que eu tenho lá, elétrons, nêutrons e prótons, né? Os prótons, eles são o quê? São basicamente o gás hidrogênio. Então não existe nenhuma estrutura no planeta sem hidrogênio também. Eu estava vendo uma matéria que tudo, alimento, se não tivesse hidrogênio não existiria nada. Alimento, Nada, as plantas, não existiria nada. Então, nada no planeta. o hidrogênio é a matéria-prima que Deus usou para nos fabricar, vamos dizer assim, para dar vida aos seus filhos. E Por mais isso que eu acredito muito na medicina com hidrogênio. Vai crescer muito, não tenho dúvida. exatamente. O Japão, a Suíça, a Alemanha já tem hospitais que tratam os pacientes apenas com esse gás. Os pacientes oncológicos que usam o hidrogênio molecular antes e depois da quimioterapia, eles não têm aquela fadiga, aquele cansaço, eles não ficam debilitados, não têm anemia. Então, hoje a gente tem vários depoimentos. Tem uma pergunta que é a respeito do glaucoma, só para o último depoimento que a gente recebeu mais impactante a respeito da visão, uma advogada ficou cega por conta do glaucoma, o médico tinha dado o diagnóstico que o nervo estava morto e que ela não ia enxergar. Uma amiga dela, médica, que tinha o nosso gerador, colocou essa amiga dela, advogada, para ficar 3 horas no óculos, conectou o óculos no gerador, a gente recomenda 20 minutos no hidrogênio. Aí a advogada ficou por 3 horas, a visão abriu, foi aquela emoção, chororô, todo mundo chorando de emoção, porque ela conseguiu ver o marido, a amiga, a filha. E assim, todos os dias chegam depoimentos incríveis. E isso é devido a uma deficiência. Hoje a indústria alimentícia, ela infelizmente, ela está contribuindo para as doenças. Então as pessoas acabam ficando doentes com facilidade. Nada hoje é mais original. Os transgênicos, aquelas sementes que antigamente nosso avô, nossa avó plantava e tinha aqueles alimentos saudáveis. Hoje, se as pessoas forem no Mercado Livre, elas conseguem comprar uma semente que ela planta e nasce a banana azul, tomate azul. Então, hoje, eles estão modificando tudo geneticamente. Então, hoje é complicado. Para a pessoa ter saúde, ela tem que ser muito ninja, tem que correr atrás de informação, porque tudo é cilada. É verdade, né? E na saúde, no geral, o que a gente vê de diferencial? A principal molécula que tem ali dentro das nossas células, que vai gerar a nossa energia, que é a mitocôndria, ela é muito difícil de acesso. Então, é difícil chegar até a oxigenação nela. O hidrogênio, ele consegue ultrapassar essa barreira mitocondrial e fazer para gerar essa energia. Então, ela vai fazer o quê? Disparo energético. Só que o disparo energético, balanceado com os prótons, né, da forma correta, fazendo assim a cadeia ali, a cadeia molecular, sendo disparada de forma precisa. Então, vai trazer o quê? Células, não é aquele disparo mitocondrial errado, que também acontece na célula tumoral, por exemplo, que vai fazer a degeneração celular e não para de fabricar, que é o que acontece no câncer, né? Não, pelo contrário, ela vai fazer um disparo correto, porque ela tem o equilíbrio matemático ali da célula, elétrons, nêutrons e prótons trabalhando da forma correta, e assim a regeneração do tecido através da fabricação do celular. 21 dias. Exatamente. E
assim como você também começou a pesquisar sobre medicina integrativa através de uma dor, o início da minha carreira também foi por conta da minha mãe. A minha mãe, ela sofria de artrite, artrose reumatoide, estava deprimida, os dedos da mão inchando para atrofiar. Visitar ela era de manhã até de noite, ela chorando, querendo a morte, porque não aguentava viver com tanta dor. E cansado de ver ela sofrer, eu fui pesquisar na internet alguma coisa, só que na minha cabeça eu ia achar um chá, uma folha, uma raiz. E o que, que apareceu na minha frente? Um artigo científico falando que o hidrogênio molecular conseguia tratar essas patologias de inflamações. Tudo que aí tinha inflamação. E É. aí eu não conseguia comprar a máquina porque era muito cara. E essa máquina, ela custava na época R$ 17.500. Época de pandemia, não tinha R$ 1 no Eu bolso. lembro. Eu Foi lembro dessa quando, máquina. foi quando eu comecei a pesquisar e tentar montar, e depois de 6 meses ela ficou pronta. Levei para minha mãe, ela só tomava água. 3 dias depois ligou para minha esposa perguntando o que era aquilo, que ela podia bater polichinelo. Aquela mulher que vivia chorando voltou a ter alegria de viver. Ela nunca mais reclamou da vida. Ela já deu entrevista até no SBT falando testemunho do hidrogênio molecular. Ela fizemos um vídeo aqui no Dia das Mães também com ela. É outra pessoa. E através da vida dela surgiu a empresa que hoje ela já abençoou milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, eu sou muito grato a Deus por ter me dado esse conhecimento e sou muito grato pelos depoimentos. São os depoimentos que nos movem. Uma empresa da área da saúde sem depoimentos não é uma empresa, então não teria propósito. Há um tempo atrás aconteceu algo que eu lembro muito da história da Bíblia de Abraão e Ló. Deus escolheu Abraão, Abraão quis trazer Ló com ele, só que aí no meio do caminho, Abraão falou assim: escolhe para onde você quer. Aí Ló quis ficar com o melhor, com a melhor terra. E aí, por que que Abraão deixou Ló escolher para onde ele queria ir e ele escolheu o melhor? Porque Abraão entendeu que o propósito estava dentro dele, não estava no lugar. Então a bênção era ele, estava dentro dele. Então, assim, no meu passado, hoje eu entendo que o propósito, a bênção, não está no lugar, não está na marca e está sim na pessoa. E é um legado que eu quero carregar até o último dia da minha vida, que é levar saúde e cada vez mais procurar novas tecnologias mais eficientes, mais inteligentes, para levar hidrogênio para a população aqui no Brasil. Sabendo que Que as pessoas não bênção, têm Marcelo. sabendo que as pessoas não têm condições de comprar o gerador, que ele faz 4 terapias, a gente trouxe as mini pastilhas. Essas mini pastilhas, doutora Carla, são 10, que duram até 2 a 3 meses. Uma pessoa consegue usar isso aqui por um ano, ou atender até 5 pessoas na família dela por 2 a 3 meses. É Ah, uma meu Deus. democratização do hidrogênio para que as pessoas tenham, pelo menos na água de qualidade, um alívio para suas dores. Já recebemos depoimentos de artrite, de artrose, Sim. de... Matheus, a patologia da Gisele, qual que era mesmo? Que ela tinha? A fibromialgia, tudo com a pastilha. Então, hoje a Sim. gente entende que a pessoa tem condições de ter uma garrafa, tranquilo, a garrafa, essa aqui consegue saturar água a 9.000 partículas por bilhão, ela é a mais estilosa e a mais potente do mercado. Ela Eu não tem estou 300 conseguindo te ml. ver. Olha só, eu estou até tentando ver se eu consigo entrar por outro Instagram. É muito engraçado, porque para mim tá tudo preto, eu só vejo eu. Eu Eita! querendo ver a garrafa, querendo ver tudo. Mas depois a live vai ficar gravada, eu vou te colocar como Isso, você vai colaboradora. salvar ela e compartilhar comigo, tá? Sim, e a garrafa, ela acompanha o skincare. Esse skincare aqui, ó, deixa eu tirar a água aqui. Depois você vai ver o que ele faz. Conseguimos Ele, ver aqui você pega pelo outro a água na WhatsApp. garrafa, que já acompanha, e aí você faz o skincare no rosto para neutralizar radical livre, retardar envelhecimento precoce, Ótimo. Ah, sim, estimula a pele a perfeito. produzir colágeno e tudo acompanha na garrafa. Hoje a gente procurou trazer tecnologias mais eficientes, mais inteligentes. Então hoje eu tenho o que há de melhor no mercado. A gente tem as melhores peças dentro dos nossos equipamentos. Estamos já produzindo equipamentos de 1,5 litro, 600 ml e de 3 litros de hidrogênio por minuto.
E temos o M300, que é o gerador a gente vende aí no mínimo umas 100 peças, 100 unidades desse gerador por mês. Então hoje a gente conseguiu, em tão pouco tempo, o recomeço, Deus eu entendendo onde estava o propósito, Deus abençoou de uma tal forma que a gente já está se consolidando no mercado e com fé em Deus a gente vai chegar lá. Nosso propósito é os quatro Bênção. cantos do mundo. Não, e você falou, tocou num ponto aí que eu gosto muito, né? Que é essa chave de libertação espiritual mesmo, né? Comparando aí, buscando essa visão, né? Que é muito interessante ali, da marca da promessa, né? E a promessa realmente não está em nada, não está em marca nenhuma, está na gente, né? O reino de Deus está dentro de vós, né? E esse livro meu aqui, o Ciência com Consciência, eu falo sobre hidrogênio nele, mostrando essa ligação. Por quê? Porque se o corpo é 96% gás, o que é gás que você não vê? É o nosso templo divino. Então nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência física nesse planeta e querendo corrigir a saúde através de colocar química dentro do corpo, que é só 4%. Você vai melhorar um pouco e vai voltar de novo. A gente precisa entender realmente a colocação dessas principais matérias, né, desses principais das principais moléculas do nosso organismo de forma ideal, né? Então, eu acredito muito mesmo no poder aí dos tratamentos com hidrogenoterapia, viu? E eu gosto muito dessa pegada que você fez aí, porque tudo se resume a um livro só. Na Bíblia fala tudo, né? Toda a saúde está ali, toda a medicina está ali, acho que todas as profissões, se buscarem, tem alguma coisa ali dentro que está mostrando para você o caminho correto. Então, que a pessoa escute isso aqui e deixe seu coração sentir. Se você acha que realmente é uma coisa que vai te ajudar. Porque se Deus falar com você, você pode ter certeza que você está escolhendo a melhor terapia, sabe? E eu, quando eu usei para minha filha, a Maria, uma menina muito abençoada, a Maria, ela é um caminho, assim, para a gente aqui em casa, para estar mais perto de Deus. E quando ela passava mal, que ela convulsionava, era uma situação muito triste para a gente que é mãe, né? E eu da área da saúde já, né? Porque isso ela já tinha 8, 9 anos, né? E ela nunca tinha acontecido isso. E o diagnóstico que vem é um rótulo, né? Com o nome de doença. Que você tem que tomar o quê? O tal medicamento que serve para estabilizar o sistema neuro. Eu não aceitei, fiz o que eu pude dentro da bioquímica e utilizei a biofísica. Olha, eu vou falar para vocês. Eu tenho certeza que essa estruturação, junto com a nossa fé, com as nossas orações e a fé dela, que ela foi movida pela fé. Tanto que ela falava assim, mãe, eu acho que quando eu passava mal, a sensação que eu tinha era a mesma quando eu chego, que eu falo com Jesus hoje, depois eu fico relaxada. Então, ela é tão bonitinha, né? Ela até montou agora, Marcelo, não sei se você viu, o cheiro da graça. Ela montou uma essência de aromaterapia baseada em 2 flores, né, para bater na casa, que é o cheiro da graça. Então, ela é uma menina muito abençoada. E ela me botou mais perto da molécula de hidrogênio, porque eu usava nela todos os dias para ela dormir. E a Maria Fernanda tem mais de 2 anos, né? Teve outros fatores que somaram, claro, porque eu fui fazendo outras coisas, mas eu garanto para vocês que a participação do tratamento com hidrogênio foi excepcional para minha filha inalar aquele gás ali, para reestruturar as moléculas dela, para a condutibilidade da água do corpo dela, para não deixar dar choque nem o cérebro dela sair faísca. O hidrogênio ele é fantástico porque ele potencializa as outras terapias. A pessoa que trabalha com ozônio, a pessoa que tem o hidrovitalis, em conjunto o ILIB também, Ah, eu desparasitação, amo livre também. é excelente. Dá A para ver, maioria né? Eu dos trabalho com casos, microscopia, né? Eu trabalho com microscopia de campo escuro. a maioria dos casos, os mais assim incríveis de depoimentos dos profissionais da saúde é usando hidrogênio molecular ou em conjunto com ozônio. É claro que vai suplementar o paciente primeiro, né, fazer a preparação do terreno biológico com o hidrogênio. Aí depois, no dia seguinte, entra com ozônio, porque o hidrogênio é tão poderoso antioxidante que ele põe Anula, né? o ozônio na hora. Então, se a pessoa Ele usar o anula. hidrogênio hoje, ozônio só no outro dia. E falando do ozônio, eu estou também com o lançamento, depois você vai ficar um pouquinho curiosa, doutora, mas depois você vai ver na live. A gente lançou o Zion, que ele é um ozonizador de ambiente que pode ficar ligado 24 horas, o consumo de energia é mínimo e ele libera íons negativos, que é para a pessoa ter aquela sensação de ar puro,
de natureza, a pessoa fica mais leve, fica mais energizada. É aquela sensação de estar na cachoeira, estar na praia, estar em contato com a natureza. O íons negativos é muito importante. Ele também tira Legal. os odores, mofo, bactérias, vírus, fungos. Então, é muito importante o ozônio também na nossa vida, né? E Zion é um nome profético, né? É o lugar da presença. Zion. Exatamente. E É, assim, eu me gostei. orgulho Ó, muito gente, da eu tô minha olhando equipe torto também. aqui porque eu tô só vendo o Marcelo pelo outro Instagram da clínica. Então eu tenho que ficar olhando para cá para me olhar para ele, porque aqui para mim tá preto, tá? Mas eu tô prestando atenção direitinho, que tô com o E olhar torto aqui. eu tenho muito orgulho também da minha equipe, porque eles ajudam, eles são a peça fundamental aqui, porque eu sozinho não sou nada, né? Então, tem o Matheus, tem a Camilinha, tem meus filhos que trabalham aqui na empresa, tem o Humberto, tem a Camilona, tem duas Camilas aqui. Então, é uma equipe, são 9 pessoas no total que fazem a engrenagem girar. E, com fé em Deus, já está ficando pequeno, né? A gente vai dobrar, triplicar esses colaboradores para que a gente chegue aonde a gente quer, que é os 4 cantos do mundo. Não, benção demais, Marcelo. Muito Amém. bom mesmo. Hoje, a nossa empresa, a gente tem a gente entendeu a dor do mercado. Antigamente, as pessoas elas compravam e esperavam 30 dias, 60 dias, 90 dias para receber um produto. E quando eu entendi que não era legal isso, porque a pessoa que tem um problema de saúde, ela quer resolver para ontem. Então, a nossa empresa, a nossa equipe entendeu a dor de mercado e Deus capacitou a gente de uma forma tão assim, eu posso dizer que é um milagre, que hoje a gente tem tudo à pronta entrega. Então, as pessoas não precisam mais esperar. Ela compra hoje, se dentro do horário comercial, nós enviamos, nós fabricamos, nós somos assistência técnica. Se alguém comprou um aparelho de outra empresa e o aparelho parou de funcionar e a pessoa não dá garantia, a gente consegue consertar. Então, hoje a gente tem um time aqui muito inteligente para fazer e acontecer o negócio. Eu deixei hidrogenando essa água aqui, aí 5 minutinhos, a água que era oxidante, ela vira uma água super antioxidante, com propriedades medicinais. O hidrogênio, pessoal, ele não tem cheiro, não tem cor, é uma molécula neutra, ele não alcaliniza e nem acidifica a água. O que eleva o pH da água são minerais. Por exemplo, a pastilha ela consegue alcalinizar a água, o pH fica acima de 9 por conta dos minerais. O hidrogênio ele vai manter o pH da sua água, só que ele vai transformar a água que oxidava em uma água antioxidante, onde o consumo de 1,5 litro dessa água por dia equivale ao consumo de mais de 700 bananas, ou mais de 516 maçãs, ou mais de 38 cenouras. A pessoa não consegue comer tudo isso de frutas e legumes, porém, 1,5 litro no mínimo dessa água equivale a esse poder em ação antioxidante no organismo. E Que legal. a inalação do hidrogênio, a cada 3 minutos que a pessoa inala o hidrogênio, equivale ao consumo de 1,5 litro. Então, se a pessoa inalar o hidrogênio por 1 hora, é como se ela tivesse comido uma Sim. carreta cheia de Hidrata, né? bananas. É uma... Tem países de primeiro mundo que, quando tem um acidente, a ambulância já chega e coloca para o acidentado inalar hidrogênio com oxigênio, porque o hidrogênio neutraliza a ação dos radicais livres, causar uma inflamação ao ponto de Sim. causar uma amputação futura ali uma complicação devido ao acidente. E o hidrogênio consegue ter uma ação antioxidante perfeita para evitar esses problemas. Então, os países de primeiro mundo já sacaram essa tecnologia, né, que vamos dizer assim, é um gás divino que a maioria É, das é um coisas. gás divino. O hidrogênio está em todo lugar, é um gás que já tem na natureza, não pode ser patenteado, e a gente extrair da própria água essa molécula, a gente entender que o poder de transformação na saúde da pessoa, em uma gota de água tem milhares de moléculas de hidrogênio molecular. É difícil de acreditar, mas só quem viveu, quem usa e quem vive na prática ali no consultório sabe o que eu estou falando.
Não, muito legal. Você falou, você pegou num ponto, cortou para mim. Cortou? Agora eu te escutei. Não, E você pegou num ponto aí, Marcelo, que é uma molécula divina, né? E olha só, gente, tanto que é interessante, né? A molécula invisível, a molécula invisível da vida. O hidrogênio é o elemento mais simples do universo, mas também o mais essencial. Assim como Deus, invisível aos nossos olhos, mas onipresente e absolutamente fundamental à vida, né? E outra exatamente, coisa, o hidrogênio é a base da água, não é? Sem ele, a vida não existe, não é? Assim como o exatamente. Espírito Santo é a base de toda a criação espiritual, o hidrogênio é o primeiro sopro da matéria. Então, quando Deus diz, né, a vida começa, a água recebe o hidrogênio para a célula despertar. Aí começou a vida, né? Eu faço muito essa correlação que eu acho legal. Então, essa simplicidade absoluta, esse poder infinito, né, que tem um único próton e um elétron, parece simples, mas carrega uma energia assim, por uma unidade de massa do que qualquer outro elemento. É muito legal de entender, né? É muito lindo. É uma pegada que a gente vai raciocinando assim, que eu vou viajando, mas eu gosto muito desse tipo de tratamento, porque é uma condução elétrica mesmo, e essa eletricidade tem eficiência, tira essa ausência de curto-circuito celular, né? Alinha emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, pode ter certeza. É uma ponte, o hidrogênio é uma ponte. Exatamente. O hidrogênio molecular, eu estava zapeando os canais e aí passou lá no Discover Ciência, né, Discover Science, e estava dizendo exatamente isso, que no início era um vazio e o que tinha era o hidrogênio e as primeiras explosões foram formando as estrelas, os buracos negros, planetas, ou seja, Deus usou a matéria-prima, a principal para a criação da raça humana foi o hidrogênio molecular. E até a própria ciência, que muitas vezes não acreditam em Deus, eles falaram: quem criou o hidrogênio? Deus criou o hidrogênio. É uma molécula pequena, invisível, mas com poder imenso. Então eu sou suspeito falar, né? Porque. Ah, e outra coisa que eu quero divulgar aqui, eu, eu sou conhecido pelo o rapaz que construiu um aparelho que salvou a mãe e que tem uma empresa de hidrogênio e que ajudou milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Só que agora, tipo, a partir do ano que vem, eu também vou fazer a biomedicina. Então, eu tô já tudo alinhadinho, porque eu quero fazer biomedicina. E porque assim, eu Faça não tenho. mesmo, o curso é lindo. Então, é algo assim que está batendo bem forte no meu coração. Então, eu quero ser um biomédico e, de repente, se lá para frente surgir outras oportunidades também, eu vou entrar de cabeça porque é um caminho sem volta. Você descobrir que é É. possível tratamento de forma natural é encantador. Cortou? Cortou um pouquinho aqui para mim. Olha, só cortou. Então, eu falei que. Desligando. Não, não, eu acho que talvez a internet. Eu Ah, tá. tô, eu tô aqui um pouquinho preocupado com o horário também, porque você falou que tem aula Sim, eu tenho que terminar agora, é verdade, Marcelo. Mas assim, para finalizar, eu quero te dizer, não espere no curso você ver muita coisa do que a gente fala, tá? É uma construção da gente filtrar o que a gente já sabe para dentro de uma vista acadêmica, acadêmica limitada, que não olha para cá nem para cá, só olha reto no que o papel entrega, né? E aí a gente vai moldando com o que o papel está entregando aquilo que a gente já buscou aqui. Você consegue gerar, por exemplo, esse tipo de raciocínio que a gente faz muito mais fácil de entender, né, do que quem está pegando só pronto aqui, que só tem esse caminho para seguir. Então, quando a gente pega dos dois lados, você faz uma somatória maravilhosa. E são descobertas lindas, tá? Eu quero agradecer você pela oportunidade, pedir desculpa porque eu não consegui fazer pelo meu canal, né? Mas nós vamos fazer outras, porque o hidrogênio é um tema que não termina, ele é tão simples e tão infinito que não termina. A gente tem muita coisa para falar de hidrogênio. Eu ficaria aqui o dia todo com você falando sobre hidrogênio terapia, sobre o que vai acontecer ainda, como essa molécula vai ser utilizada na medicina, inclusive nos tratamentos tecnológicos futuros, tá? Eu tenho certeza disso. Já existe base científica para isso, sendo estudada e sendo aprimorada
a países de primeiro mundo, a tecnologias fantásticas, e pode ter certeza, você que está começando aí agora, que ainda não usou um aparelho de hidrogênio, que não tem só água hidrogenada, a sua vida pode mudar sim, porque ali carrega a molécula principal da vida, né? E é com essa simplicidade total do hidrogênio que eu quero dizer para vocês que muito obrigado pela oportunidade de compartilhar. Estou aqui para dar informações assim que eu puder, né? E que eu souber, eu compartilho sim. E o nosso canal também está aberto ali dentro do Instagram. Toda semana tem live. Segunda-feira tem um live com um médico bem conhecido, bem famoso, que é o doutor Marco Botelho. E a gente não para, não. Tá entregando informação, porque a vida é isso, né? É captar e entregar. Captar e entregar. A gente não pode prender. Tá certo, então. Quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora. A live vai ficar salva. Sigam a doutora Carla. É uma profissional da saúde que tem um currículo imenso. Ela estudou bastante, então ela tem um conhecimento muito grande e vai agregar para todos nós. Assistam as lives que ela já gravou. São lives que enriquecem a alma da gente. Conteúdos relevantes. Então, pessoal, é isso. Quero agradecer você, doutora Carla. Muito obrigado. E qualquer coisa, tem meu WhatsApp, a gente vai se falando. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente. Segue a doutora Carla também. É uma profissional incrível, humana, e que Deus abençoe a todos, tá bom? Tchau, Amém. tchau. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom.